É do livro Conduta Espírita, a lição 39, perante os fatos momentosos. Uma lição bem para a condição que a gente está vivendo agora. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos ou outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece, em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar, nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. É uma mensagem do Emmanuel, que ele aproveitou desenvolvendo de uma primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Vede que ninguém dê a outro ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Do nosso irmão Paulo. Divino Pai misericordioso, Jesus, nosso irmão maior, Maria, nossa mãe querida, de luz, de amor, de fraternidade, mãe bendita, mãe da misericórdia, mãe da paz, mãe desta casa misericordiosa, Senhora. José, bondoso amigo, bondoso companheiro. Senhor, nos reunimos mais uma vez nesta tarde gloriosa, meu Pai, para vos agradecer mais uma oportunidade bendita de nos reunirmos em vosso nome. Permita-nos, Senhor, por misericórdia, a assistência dos benfeitores espirituais, que possam auxiliar o nosso entendimento, que possam, Senhor, nos conduzir no diálogo, na interpretação, sendo, Senhor, permitindo-nos, Senhor, ser instrumentos benditos, ó Pai, do vosso amor e da vossa paz. Que estas vibrações de luz e de fraternidade, meu Senhor, se irradie por todo este planeta, meu Pai. Passamos, Senhor, por momentos difíceis que fazem parte da vossa justiça. Nós entendemos isso. Nós rogamos, Senhor, que o vosso amparo nos auxilie a carregar essa cruz. Os pedimos em especial, Senhor, pelas terras indianas, que passam este momento de uma forma mais dolorosa, Senhor. Que os nossos irmãos consigam alcançar o caminho bendito da serenidade, do equilíbrio de toda a situação. Senhor, mais uma vez te agradecemos. Iluminai por misericórdia esta doutrina de amor que abraçamos na terra, que ela possa cada vez mais, Senhor, ser a oficina dos vossos mensageiros de luz, envolvendo-nos a todos, Senhor. Pai querido, muito obrigado. Em vosso nome, nós iniciamos o diálogo da tarde. Maria, Senhora bendita, nos abençoe, Mãe querida, abençoe esta casa. Inspira-nos, Senhora, o caminho bendito da paz e da verdade. Assim seja, Senhor. Bom, minha gente, a mensagem é de serenidade, de equilíbrio das emoções. Momentos difíceis, não tem como não ser, momentos de separações dolorosas que estão aí testando a nossa fé. O nosso assunto da tarde, que é fé e caridade, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo.
Então a mensagem, eu falei Emmanuel, perdão, é André Luiz, né? O autor é André Luiz. É bem específico no sentido de ampararmos os que necessitam e nos equilibrarmos. Porque até mesmo para o amparo, nós precisamos estar equilibrados, iluminados pela correta orientação. É isso que a gente está fazendo aqui, buscando a verdade libertadora, buscando a interpretação correta dos textos vindos da espiritualidade. E em nome de Deus, que a gente inicia a nossa reunião, pedindo a Ele que nos dê esse equilíbrio. Né? Em tempos de pandemia, o que o nosso irmão nos fala aqui? Acalmar-se. Acalmar-se, acalmar os outros. Dai a César o que é de César. Cumprir as determinações sanitaristas, dos médicos, aquilo que tiver que ser feito, vamos fazer. Na realidade, a gente não sabe, né, muita coisa sobre como proceder. Ainda vamos aprender muito, mas no momento é isso que nós temos, então precisamos fazer para que não voltemos, não retornemos ao mundo espiritual aí correndo o risco de chegar lá como suicidas inconscientes, porque não fizemos aquilo que tínhamos que fazer, que é nos proteger, nos cuidar. E no desenvolvimento do nosso assunto, a gente aborda novamente essa situação diante do nosso comportamento com aqueles que estão ao nosso redor, com a população em geral, que precisa muito de amparo e de orientação. Ok? O nosso assunto de hoje, ele faz parte do item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Amar ao Próximo como a Si Mesmo. É um capítulo, né, mais ou menos extenso, porque ele fala da lei de amor. Precisamos interiorizar esse assunto, praticar, passar a ser rotina. Para a gente vai chegar a uma conclusão que amar não é só amar no sentido de partilhar a existência. Amar é muito mais. Amar é respeitar, amar é auxiliar, amar é desejar o bem. E Kardec encerra esse capítulo de uma forma assim magistral e provocativa quando ele nos questiona a caridade para com os criminosos. Né? Se deveríamos expor a vida a um malfeitor. Olha só, faz-nos pensar bem, será que seríamos capazes disso? O foco do nosso estudo é o item 13, que tem o título Fé e Caridade. Aqui a gente vai ver entre aspas, assim, um diálogo, né? um debate, digamos, né? entre um espírito protetor, o Evangelho de Tiago. Paulo de Tarso também. Nós vamos passar aí, vamos ter que dar uma esticadinha, sair do capítulo 13, dar uma passeada pelo capítulo 15, quando a gente for falar de caridade, e lá no Evangelho de Tiago, que também trata especificamente desse assunto, nas cartas de Paulo para falarmos da fé, e no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, tem bastante coisa para a gente conversar. Tá bom? O amar ao próximo como a si mesmo, tem na lei de amor, Jesus nos deu como mandamento maior. Vamos lembrar disso, ter isso na mente para a gente poder conjugar com a nossa conversa. Qual que é a lei maior? Amar a Deus, acima de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é o ensinamento. Este é o mandamento. O amor, a lei de amor. Com base nisso, a gente vai ter a nossa postura diante de todas as outras. E aí é que a gente tem que conversar. Por quê? A gente acha que ama. A gente acha que tem um bom comportamento, que se porta bem. Mas, por exemplo, quando Kardec coloca ali a caridade para com os criminosos, a gente viu no noticiário essa situação difícil das crianças diante dos seus responsáveis passando por essa situação tão difícil. Lembrando sempre, como disse ali o nosso irmão André Luiz, a justiça divina é para todos. Tem um livrozinho na doutrina
que chama Nossos Filhos São Espíritos. É um livro antigo, né? Se bem que livro espírita nunca é antigo, né? Ele é publicado há mais tempo, porque o assunto é sempre atual. E é um livro chatinho, gente, não vou mentir para vocês não. É um livro chatinho, mas ele é um livro muito interessante, que ele fala dessa relação do espírito reencarnante, né, voltando, e ele tem uma fase do livro que ele tem uma pergunta interessante que ele coloca assim: se você conseguiu chegar até aqui, significa que você vai chegar ao final da nossa conversa. E ele tem uma frase muito bacana ali, que todo espírito tem uma história anterior. Todo espírito traz, né, a sua culpabilidade, os seus créditos, os bônus horas. Todos nós trazemos essa história. E aí, nessa vibração, né, nessa troca de experiências, nós vamos forjando a nossa evolução espiritual. E com base nessas existências, a gente se descobre diante da fé. Vamos começar pela fé, né? A fé, assim, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. A fé é igual feijão, né? Vamos comer feijão. Feijão é bom, né? Aí eu dou aquela conchada no feijão, vem linguiça, vem carne seca, vem aquele gostinho do caldo do bacon. Mas é fé, mas é feijão. Pode ser feijão ou pode ser feijão, né? Aquele feijão que você dá a conchada e pá, vem aquela surpresa. A fé é a mesma coisa. Eu posso ter aquela fé, eu, né, tô lá com a minha fezinha, né, pá, mas eu tenho aquela fé também que me orienta, que me equilibra. É nessa fé que a gente precisa direcionar o nosso pensamento. E nesse sentido que eu queria conduzir o nosso assunto da tarde. A gente já conhece, sendo espírita, tudo que vai ser falado aqui. A gente já conhece isso, né, de cor salteado, né? Quem, né, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no frontispício, o meu não tem mais frontispício, foi embora. E aí, estudando para a nossa conversa, eu descobri que lá no capítulo 19, a frase está lá. E a gente vai chegar nela para falar dessa fé feijão com linguiça, dessa fé com carne seca, dessa fé fortalecida. Não desfazendo do outro feijão. O outro feijão também é bom, né? Bem feitinho, fresquinho, a gente vai comer do mesmo jeito. Mas quando a gente vem aquele feijãozinho com a carne seca, aquele feijãozinho com a linguiça, é mais sustância. Né? A gente come só aquilo se bobear. Um arrozinho complementa, um anguzinho torna maravilhoso, mas te sustenta. O outro vai te alimentar, digamos assim. Então a fé é essa. Ela te alimenta, te conduz, mas aquela fé que te sustenta é essa que a gente vem buscar pela doutrina espírita. Então, eu fui buscar um conceito de fé, porque fé a gente tem, né, pergunta nos estudos, o que é fé? Fé é crença, né? Todo mundo já tem. E eu achei um conceitinho aqui na Wikipédia. Olha só, gente, Wikipédia é aquele problema, né? A gente não pode confiar muito porque tem aquele negocinho ali que pode alterar, né? Mas olha o conceito que está lá, que bacana. Fé é a adesão incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Olha as palavras-chave, né? Adesão incondicional. Fé cega. Eu acredito, pronto, acabou. Mas ele coloca lá na frente, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte. Confiança. Eu confio. Então eu creio, eu acredito. Me falaram quando eu era pequeno que se deixasse o chinelo virado de barriga para baixo, com aquela hastezinha para baixo, a minha mãe morria. Nunca mais, até hoje, eu deixo um chinelo virado.
Pelos meus cabelos já dá para entender que eu cresci um pouquinho. Mas isso entranhou de tal forma na minha personalidade que não tem um chinelo na minha frente que não fique direitinho, viradinho para cima. Um do ladinho do outro, onde tem que ficar. Confiança. Uma vez quebrada, a fé vai embora. Olha como é importante o aspecto confiança na fé. Né? A gente acredita, a gente confia, a gente deposita a nossa credibilidade naquele ser que conduz a casa espírita. Né? No presidente da casa, no dirigente do estudo. Se ele faz alguma coisa que a gente considera equivocada, essa confiança quebra. Tivemos há pouco tempo um triste episódio da Igreja Católica com um padre que eu admirava muito pela oratória dele, pela fé que ele transmitia. E pá, tivemos um problema. E aí já começa a confiança a ficar, né, um pouquinho arriscada. E a fé tem isso. Então, um conceito bom de fé que a gente tem sempre, fé é crença. Confiança. Fé é isso. Eu confio. Eu creio, né? O crer no sentido de confiar. E aí a gente vai embora. Lembra daquela musiquinha, né, da vaquinha? Enquanto a minha vaquinha tiver o osso e o couro e puder ter um chocalho pendurado no pescoço, a voz não é boa, né? Mas ela, nessa música, ele fala daquela fé do sertanejo, da fé cega, faca molada, né? Que ele não sai da terra. A terra está seca, não está produzindo, ele está morrendo e ele não sai de lá. Então, esse é o problema da fé cega. Vamos começar pelo nosso irmão Paulo, né? Paulo fala da fé. Então eu vou fazer assim. Eu vou fazer as leituras, os comentários, para a gente no final fazer a conclusão sobre fé e caridade. Então a gente está lá em Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Ele é bem extenso, eu vou ler alguns aspectos só. É na Bíblia mesmo. Quem quiser depois ler ele todinho, procura lá. Mas vocês vão logo identificar. Começa assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Situação lá do Velho Testamento, que eles, né, quando Abrão foi chamado a sair da Arão, né? Foi chamado para sair da terra dele, para a terra prometida. Ele saiu deserto afora pela fé. Ele teve um fenômeno, né? Ouviu Deus, que lhe fortaleceu a crença e ele saiu mundo afora procurando a terra prometida. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos foram feitos pela palavra de Deus. E faça-se a luz, e junte-se o elemento árido com o elemento sei que lá, né? Aquela coisa lá da Gênese. Eles não conheciam os fenômenos geológicos de formação. A ciência não estava a esse ponto conhecida. Então, olha lá, não foi feito do que é aparente. Já sabia que tinha algo a mais, mas não sabia o que era. E aí ele vai lá, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara, né, mãe de João Batista, engravidou já idosa. Eu esqueci o nome do pai dele, que ficou mudo, né, porque não creu, aquelas coisas todas. E aqui é um ponto muito bacana. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Depois a gente vai conversar sobre ela. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha só isso.
Eu tenho fé, eu creio e não alcancei. Tá? Olha que situação. Eu acredito que eu vou ficar curado e não fico. Eu morro. Como é que a fé vai se manter nessa condição? Gente, me perdoe. Vídeo caseiro tem essas coisas. As pessoas sabem que eu estou na palestra, mas a minha mãe está aqui na janela me chamando. Eu vou atender, me perdoe. Ela vai voltar. Desculpa, tá, gente? Então, olha só. Paulo falando da fé aqui como sentimento de conduzir a vida. Eu creio porque eu creio. Eu creio porque é assim mesmo. Né? Então, não tinha aquela justificativa. Se Paulo fizesse algo de errado, isso tudo ia terra abaixo. Isso tudo, né, cairia, porque as pessoas acreditavam no que ele estava falando. Os antigos acreditavam em Deus. Por quê? Escutavam a voz de Deus, escutavam o fenômeno mediúnico, que a gente sabe hoje em dia que é um espírito superior falando com aqueles, conduzindo, né, através de médiuns de efeitos físicos, os movimentos da Terra que precisavam acontecer para preparar a vinda de Jesus. Né? De Paulo, que traz essa fé incondicional, né, que nos diz para acreditar sem questionamentos, vamos para Tiago. Tiago é o condutor aí do nosso assunto pela parte bíblica. Lá no capítulo 2, dos versículos 14 a 26, esse eu vou ler para vocês, para a gente poder montar o pensamento sobre a fé na ótica de Tiago, porque é aquele dos evangelistas que fala abertamente sobre ter fé, sobre o exercício da fé. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Já questiona. Eu tenho fé e eu posso me salvar? Ele viu que os antigos tinham fé. Foram mortos, não encontraram a terra prometida. Então ele pergunta, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas, dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele está falando de rotina, de necessidade. Que adianta eu dizer que eu creio em Deus e não ajudo o meu próximo, que é filho de Deus? Olha o mandamento que Jesus nos trouxe. Amar a Deus e amar ao próximo. Se eu amo a Deus e não ajudo o meu próximo, que é filho de Deus, que é meu irmão em Deus, que fé é essa? Por isso Tiago fala isso. Me mostra a tua fé sem obra. O que você faz de bem? O que você agrada a Deus? Que eu vou te mostrar que eu agrado a Deus pela obra, pelo amparo, pelo bem. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ele não está desfazendo da fé. Ele diz que ela foi aperfeiçoada, que é o nosso assunto, fé e caridade. Obra, caridade. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Raabe, quem é Raabe? Essa personagem, que surge aí no Evangelho. Raabe era uma prostituta. Quando Moisés morreu, o Josué foi determinado por esse espírito que eles acreditavam ser a voz de Deus, para continuar a obra, conduzir o povo até a terra prometida. E ele veio atravessando cidades. Ele veio de uma forma bélica, invadindo cidades, porque era assim que se vivia naquela época. Não tinha assim uma boa vizinhança. E quando chegou a Jericó, o famoso cerco de Jericó, o que Josué fez? Josué era esperto, era um estrategista. O que ele faz? Ele manda 2 homens, que eram os homens, as mulheres, era aquela situação, sociedade patriarcal, as mulheres não eram consideradas. Manda a Jericó para sondar o caminho, ver como é que se entrava. E o que eles fizeram? Foram a um cabaré, foram a um prostíbulo. Qual a melhor forma de fonte de informação? Todos estão lá conversando. Os senhores respeitáveis se encontravam no cabaré para tomar vinho e o que se faz no cabaré. E lá a Raabe, que era a meretriz, a dona do local, os reconheceu. E ela já tinha ouvido falar tudo que Deus havia feito com Moisés para a saída do Egito. E ela cria nessa verdade. Ela não viu, ela escutou, mas ela acreditou. E ela salvou, porque o rei de Jericó, porque era rei em tudo quanto era lugar, o rei de Jericó já tinha alertado, já estava sabendo que havia 2 estrangeiros fazendo perguntas e determinou que eles fossem capturados e assassinados. Quando os guardas chegaram lá, ela os havia escondido. E aí disse que eles já tinham ido embora, que era para eles continuarem, que eles alcançariam eles. E aí eles desceram, voltaram para Josué, e Josué então faz o cerco durante 7 dias, até que os muros de Jericó caem. É uma forma figurada, dizer que eles se renderam, então ele pôde passar pela cidade e continuar lá a sua caminhada. Aí a gente vai entrar num outro assunto que não é agora, é um outro evangelho, Então ali Raabe, ela que Tiago fala, Raabe não tinha fé. Raabe era uma prostituta. E ela não foi justificada pela caridade. Por que ele diz que ela foi justificada? Porque na genealogia de Jesus, Mateus, eu anotei em algum lugar aqui, Mateus capítulo 1, de 1 a 5. A gente vai encontrar fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, gerando fulano, e lá vai estar a geração de Raabe na linha genealógica de Jesus. Lá você, em algumas traduções vai estar Racabe, mas é a mesma Raabe. Olha só, uma prostituta na linhagem do Filho de Deus. Então é isso que ele fala. Ela foi justificada. Ela não tinha a fé formal como se acreditava, mas ela tinha obra. E imagina quantas outras coisas ela não deve ter feito para poder merecer esse destaque na história bíblica aí do povo hebreu. Então, passamos aí por Tiago, que fala da fé com obras. Paulo nos fala da fé formal, aquela que não acredita, a fé cega, Caímos então agora no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 13, que o Espírito Protetor, foi uma mensagem passada em Cracóvia, em 1861, que eu vou me permitir ler também, porque eu acho importante, o tempo vai dar. Ele começa assim: disse-vos há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social, capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Daí você vê o embate entre essas 2 personagens. Quem seria esse espírito protetor? É um espírito de envergadura, porque ele fala do Evangelho de Tiago. Ele se contrapõe. Vamos ver. Na verdade,
Impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Parentinho aí? Por isso nós sofremos, por o nosso aperfeiçoamento moral. Se não vai pelo amor, vai pela dor, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Né? Olha que mensagem bonita. Você vê, a gente nota que esse espírito, ele é um espírito da fé formal. A base dele é a fé religiosa. É a crença em Deus, né? É a crença nos ensinamentos, no aprimoramento moral, no sacrifício dos nossos gostos materiais. Esse é o direcionamento dele. Ele não deposita no bem a capacidade de nos salvar. Um exemplo, a meretriz Raabe, né, que exercia o ofício da prostituição. Ela não seria salva, ou seja, não estaria numa condição espiritual equilibrada só porque fez a caridade no entendimento dele. E esse é o ponto do nosso estudo. A gente vai ter que chegar ao final conseguindo fazer essa distinção. Né? A gente pode ir para o balacobaco e mesmo assim ir para uma colônia espiritual superior, ou a gente tem que ser criado no templo como Maria, né? Santana fez isso com Maria, colocou Maria no templo para que ela não se contaminasse com o mundo. Tanto que aos 14 anos ela conhece José, um homem bem mais velho, que hoje em dia seria, né, um absurdo uma menina de 14 anos se casar com um homem viúvo, já com opção de filho, para que ela se mantivesse em condições de receber o nosso Mestre Jesus. Então vamos lá. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai achar lá, deixa eu chegar lá, capítulo 19. A fé transporta montanhas. E ele fala assim: cumpre. Essa é uma mensagem do nosso Kardec, tá? Já é um estudo de Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais.
que não consegue fazer quem duvida de si. Ou seja, se eu confiar que eu vou alcançar, eu alcanço. Não sei se vocês se lembram, um tempo atrás, um acidente que houve, acho que na Barra da Tijuca, caiu uma grade grande em cima de uma criança e a mãe dessa criança, naquele desespero, ela conseguiu erguer essa grade e tirar o filho debaixo da grade. Isso foi tão impressionante que o Fantástico fez uma matéria com ela. Levou ela de novo para suspender a grade e não moveu 1 milímetro. Mas com o filho lá embaixo, ela conseguiu. É isso que ele fala aqui, né? No sentido próprio, é certo que a confiança faz você conseguir coisas que aparentemente você não conseguiria, né? A certeza, né? A fé também tem esse aspecto. A certeza de que eu vou alcançar alguma coisa. Esse exemplo foi, né, tem um fator emocional. Mas o que ele fala aqui, que é o que eu anotei para a gente ver o recado que ele dá, do perigo dessa fé, né, que eu creio que eu vou conseguir, sabe aquela coisa, eu posso, eu confio, é meu, eu vou, aquela coisa assim que o pessoal fala, olha para o espelho e repete isso. Ele fala aqui assim, Kardec, cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Essa mensagem é muito importante, gente. Eu creio, mas é Deus que vai me ajudar. O que acontece? Nós temos existências anteriores. E às vezes nessas existências a gente viveu condições que a gente deseja viver nessa existência, por exemplo, que a gente não tem condições de ter. A gente veio numa existência acertada, acordada, para a gente ter aquela condição de vida. E a gente chega aqui, deseja ter mais. É nobre você querer evoluir, você querer buscar, né, o conforto material. A gente mora até vive na matéria, precisa da matéria. Então é nobre. E aí a gente tem esse negócio. Às vezes o orgulho nos dá essa coisa de que a gente vai conseguir e a gente sai por aí atropelando as pessoas, fazendo e acontecendo. A presunção, o orgulho, o egoísmo, a gente precisa tomar cuidado com isso. E às vezes essa confiança nos torna um pouquinho cegos para isso. Eu passei um episódio uma vez que até hoje isso me incomoda. Eu trabalhava com outro companheiro e apareceu um concurso para uma determinada entidade pública e na realidade eu me interessei a fazer, ele não. Mas no dia da inscrição, era o último dia, eu falei, eu vou lá fazer a inscrição, vou sair um pouquinho mais cedo, vou chegar atrasado, mas eu também quero ir. Eu falei, só dá para ir um? Só tinha eu e ele? Adivinha quem é que foi? Cheguei lá, fiz a inscrição, quando assim eu menos esperava, ele aparece o cara lá. Eu vim fazer também, vou fazer aqui. Falei, cara, então tô voltando, eu já fiz, você se vira aí. Fui embora. Ele passou e eu não passei. Falei, bela lição. Né? Eu não naquela ânsia da juventude, de querer melhorar, eu não me preocupei com um companheiro que também queria melhorar. O que eu deveria ter feito, gente? Imagina isso. Fácil. Vamos combinar como é que vai ser então isso, para nós dois conseguirmos ir? Era esse o diálogo que eu devia ter tido com ele. Entendeu? Nós dois vamos fazer. Quem vai mais rápido? Você tem bicicleta. Então você vai na sua bicicleta, com a sua bicicleta você vai rápido, faz e volta para eu poder ir. De repente ele até me emprestava a bicicleta dele para eu ir, né? Não. Mas enfim, é assim que a gente aprende. E depois aqui no capítulo 19, Kardec nos traz a fé religiosa. Do ponto de vista religioso, fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. A fé cega que pode levar ao fanatismo.
Eu creio desta forma, é assim que eu acredito e nada vai mudar. Essa fé é aquela que faz com que eu não acredite nem naquilo que eu leio. Por exemplo, gente, a transformação do Tabor, quando a gente fala de reencarnação, que Jesus sobe, né, tem a transfiguração, Moisés, Elias está lá, os apóstolos veem, quando eles estão descendo, eles perguntam para Jesus, né, mas não é primeiro necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? E Jesus fala, mas eu digo para vocês, Elias já veio e fizeram de Elias o que eles bem entenderam. E eles entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Vocês podem ler em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 13. Ali está claro, ali não tem véu ocultando a verdade. Ele falou, Elias já veio. E eles entenderam que era João Batista. E as pessoas não entendem. A fé religiosa diz que não, que a gente está interpretando errado. Eu já perguntei para padre, eu já perguntei para pastor. A explicação não veio. O recado foi que a interpretação estava errada. Essa é a fé cega. A fé que não deixa eu entender. Kardec fala aqui também, um pedacinho assim, da fé inata, que basta uma centelha para que essa fé se acenda. É a história das nossas existências anteriores. Eu trago isso, eu já adquiri isso. Então, quando eu começo a ter o contato novamente, isso, pum, né? Isso acende e eu vou ter a minha fé lá. Então, minha gente, Kardec, né, vai chegar aqui na onde eu falei para vocês. O meu evangelho não tem frontispício, mas está aqui no item 7. Lá no finalzinho, ele vai falar: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o ensinamento do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos. Cristo mandou. Instruí-vos. Por quê? A gente sair desse negócio de que é assim, pronto, acabou. Né? Para equilibrar a fé. Então nós temos aí os entendimentos sobre a fé. Paulo falando da fé que eu acredito, pronto, acabou. Tiago dizendo que não basta, precisa ter a fé junto com a obra. O Espírito Protetor falando, olha, a fé, a obra, ó, beleza, mas a fé que conduz a isso. Não basta eu só ter obra. Eu preciso ter essa fé que me conduz a isso. E acaba conjugando ali, né, uma coisa com a outra. Agora vamos falar de caridade, né? Que o título é Fé e Caridade. O que é caridade? Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que fala: fora da caridade não há salvação. Ali nós temos 3 personagens logo no início, que é a parábola do bom samaritano, o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote era o mediador entre o homem e Deus. Comparando as nossas autoridades atuais, seria o padre, o dirigente do estudo. É esse que conduz ali a ligação entre o homem e Deus. Hoje sabemos que é o homem e a espiritualidade. Não é Deus, né? É a espiritualidade. O levita são os seus ministros, aqueles que participam desse culto. Né? Na nossa realidade, vamos dizer ali, o cara que faz a prece, que dá o passe, que tem um atendimento fraterno, esse é o levita. E o samaritano é o caboclo que vive mais ligado à matéria, mas faz coisa boa. Né? É o caboclinho que não vai em um centro, não vai na igreja, não vai em lugar nenhum, mas é capaz de doar uma cesta básica todo mês para uma instituição dessa fazer o bem, fazer a caridade. Ele não tem ensinamento nenhum, mas ele tem esse compromisso. Muito difícil encontrar entre nós, espíritas, alguém com esse compromisso, doar uma cesta básica todo mês, fiel, como conta de luz. Né? Eu compro um celular de 4.000, faço uma prestação de R$300, mas eu não compro uma cesta básica de R$120 todo mês. Eu dou 1 quilo. 1 quilo eu sou fiel. Ó, trabalho no almoço fraterno. Vou lá, nossa, sul, fico o dia inteiro lá. Só. Isso é ruim? Não. Isso é maravilhoso.
Sem isso é pior ainda, mas podia ser melhor. O samaritano é capaz disso, né? A Samaria é aquela história, né? Que tem desde o Velho Testamento essa briga entre judeu e samaritano, porque eles foram para a Babilônia, aí eles acharam que eles pegaram os hábitos dos babilônicos, de vários deuses, e acabavam não gostando dos samaritanos. Lá nesse Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, ele traz a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, e que fala, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa. Né? Vocês também conhecem lá essa passagem. Eu não vou ler não, porque ela é bem extensa. E ali ele coloca 3 virtudes. A fé, a esperança e a caridade. Vamos colocar, né? Aí ele coloca o seguinte, a caridade é a melhor, é a excelente. A mais excelente é a caridade. Ou seja, a gente vive na matéria, a gente precisa da matéria, a gente precisa do pão de cada dia, a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa tomar café. Tomar café de manhã, gente, que hábito maravilhoso. E tem gente que não consegue tomar um cafezinho de manhã. Vai só almoçar, porque não tem. Eu lembro uma vez quando a gente estava fazendo uma cesta básica aqui no Alvorecer e eu ganhei café. Aí eu botei café nas bolsas. A dona, quando viu, graças a Deus, eu vou tomar meu cafezinho. Eu falei, nossa, gente. Tem gente que não toma café. Tem gente que não toma por opção. Mas tem gente que gosta de um cafezinho e não tem. Né? Então ele coloca lá, vamos fazer assim um exemplo. A fé a gente pode considerar o carro. Né? A gente precisa do carro para nos levar, para nos trazer. A esperança, vamos botar como sendo o combustível. Eu tenho carro, mas como é que eu vou, né, movimentá-lo? Eu preciso ter combustível. Então vamos botar como sendo a esperança. Hoje em dia está muito difícil. As pessoas estão muito sem esperança, sem o sentimento de pertencimento, porque não se sente acolhidas em lugar nenhum. Se sentem excluídas na sociedade porque não tem um bom trabalho. Essa sociedade que incentiva o consumo. A gente pegar o Instagram, por exemplo, só tem coisa bonita, só tem gente com beleza perfeita, aqueles rostos, né, certinhos, desenhados, bonitinhos. Cadê os feios? Cadê os pobres? Né? Tá todo mundo lá naquela realidade virtual. Pá, enfim. E a caridade, ou seja, o que se espera que esse carro vai levar. Então, né, essas são as 3 virtudes. Qual que é a melhor? Eu pego o meu carro, boto a gasolininha e vou lá, na comunidade. Dou um passeio, falo de Jesus, falo da doutrina espírita, faço um belo discurso e volto para casa. Volto para o centro. Aquilo que Tiago falou. A fome vai continuar lá. A nudez vai continuar lá. Eles ouviram de Jesus, eles desenvolveram a fé, plantei a sementinha da fé, mas a fome continuou lá. Por isso que Paulo põe como a caridade a mais excelente. Kardec, ele coloca nesse estudo aqui, nesse capítulo, o princípio universal e abre a todos os filhos de Deus a assim. Quando ele fala da caridade, que fora da caridade não há salvação. Já contradizendo aquela situação do fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Quando você põe que fora da caridade, você abre a possibilidade para Raabe, a meretriz, para o cara que compra o celular de 3.000, mas que não dá a cesta básica. Porque fazendo a caridade é um princípio universal, todos podem fazer. Abre-se a porta da salvação para todos. Ou seja, como eu preciso da matéria, a matéria é que vai me sustentar. Ele chama atenção para fora da verdade, porque quem que é dono da verdade para saber que fora da verdade não há salvação? Existem vários equívocos. A gente lê e não entende, e acha que entendeu. Paulo diz que a caridade ela brilha como auréola santa na fronte dos eleitos. Eleitos aqui, conquista, não aquele de povo escolhido. Tá? Os espíritos superiores exalam o perfume da caridade. Eu vou ler aqui o finalzinho do capítulo 15,
que é uma fala do Paulo apóstolo, para a gente chegar para a conclusão, porque o Fred falou que até 16h50 e tem 1 minuto. Eu achei que ia dar. Olha lá. Ele termina assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem os que a possuem hajam de ser salvos, para a gente não cair naquele erro de que eu estou salvo de alguns segmentos religiosos que a gente conhece. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, elas vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertencem. Palavras de Paulo Apóstolo, em Paris, 1860. Então, minha gente, conclusão. A fé, ela é boa, seja ela de onde ela vier, porque ela consola e traz esperança. Mas o espírito evolui, e aí ele precisa de mais coisa, de mais conhecimento. Começa a ver os questionamentos. Como é que uma pessoa pode ser boa, ter fé e me deixar com fome? Saber que eu estou doente, saber que eu preciso de ajuda e não me dá. Que Deus é esse? Aí Kardec nos traz a fé raciocinada para nos fazer entender, por exemplo, aquela passagem do Tabor, que Jesus está falando de reencarnação. Como é que a reencarnação não está na Bíblia? E ali está a fonte de muitas dores atuais. Eu sofro porque no passado eu aprontei e agora eu tenho que resgatar. Isso não significa que eu tenho que resgatar na miséria. Não, eu posso resgatar no equilíbrio do consumo, por exemplo, né? Por isso que o Espiritismo vem quando a população já conheceu o grande avanço da ciência. Com o esclarecimento da fé, a caridade se torna o caminho óbvio da evolução, amar ao próximo como a si mesmo. Por isso a frase do Espírito Protetor: triunfareis se a caridade vos inspirar e sustentar a fé. Ou seja, faça a caridade, mas olhe o seu comportamento. Aquela história de Raabe, sim, é bacana, mas a gente já aprendeu que ela teve outras encarnações para poder também se reequilibrar. Eu não posso, né, acreditar que eu posso dar uma cesta básica por mês e ir para o balacobaco que vai estar tudo certo. Não, Tem os ensinamentos morais, amar o próximo, amar a pai e a mãe, fazer a coisa certa, respeitar o corpo físico. E aí tem outros assuntos que, se a gente adentrar, nós vamos ficar mais de 1 hora aqui e não pode, senão o Fred briga comigo e não me chama de novo. Então, gente, olha só. Fé e caridade, elas andam juntas. A fé para nos dar a esperança de que vai passar. A gente vai evoluir. E a caridade para nos lembrar que somos irmãos e um tem que ajudar o outro. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Ó Senhor, muito obrigado, meu Pai, por este momento de paz, por este momento de nos reunirmos convosco. Muito obrigado. Que a luz bendita do vosso amor possa nos fortalecer a fé, inspirar o nosso campo mental, Senhor, com os vossos ensinamentos, para que possamos resistir aos nossos maus pendores, vencendo-os, Senhor, dia a dia, para nos transformarmos em cartas vivas do vosso amor neste planeta de provas e expiações, meu Pai. Desejamos a sua regeneração, por isso devemos promovê-la. E para isso precisamos, Senhor, do vosso apoio, da vossa inspiração de luz e de paz. Irradiai por misericórdia os vossos pensamentos pelos nossos hospitais, pelas nossas prisões onde ainda existe, Senhor, a injustiça, como aconteceu ao nosso Mestre Jesus. Que o vosso amor esteja no pão de cada dia, auxiliando todos nós, Senhor,
a termos esse caminho de paz. O sustento do corpo físico, pois que estamos na matéria e precisamos da matéria. E o sustento do espírito na fraternidade, na fé que une e ampara, não a fé que discrimina, Senhor, que condena e afasta a criatura do vosso rebanho, meu Pai. Auxilia-nos, Senhor, por misericórdia. Muito obrigado, meus senhores. Graças a Deus. Companheiros, confrades e confreiras, encerramos um pouquinho depois do prazo, tá bom? Mas que Jesus nos abençoe. Muita paz.